Olá, você está no 4 Dicas com Renato Falcão. Esse é o nosso primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Geralmente, a primeira pergunta que surge quando se quer começar a aprender a tocar violino é: quanto tempo leva para eu aprender a tocar bem? E foi pensando em sanar essa sua dúvida que eu resolvi pesquisar o que a ciência nos diz sobre isso. E depois de ler vários artigos e visitar alguns sites, eu encontrei um gráfico muito interessante que nos dá uma luz sobre isso. Eu vou mostrar para vocês. Fica calmo, tá? Embora seja intimidador esse gráfico, não é nada complexo, é bem simples. Esse gráfico ele é resultado de uma pesquisa científica, onde os pesquisadores davam uma determinada atividade para as pessoas realizarem, uma atividade que necessitava da aquisição de uma habilidade física ou intelectual. Então, eles cronometravam o tempo que as pessoas levavam para realizar essa atividade, certo? Então, o resultado foi esse gráfico, que nos diz basicamente o seguinte: quanto menor era o tempo que a pessoa tinha de prática com essa atividade, maior era o tempo que ela levava para fazer. E quanto mais tempo ela praticava aquilo, menor era o tempo que ela levava para realizar essa atividade. Mas até aí não é nenhuma revolução científica, apenas nos diz que quanto mais se pratica, mais eficiente você fica, certo? Certo, e depois de obter esse gráfico, eles fizeram umas suas manipulações matemáticas lá, mais esotéricas, e substituíram aqui, em vez de colocar o tempo que a pessoa levava para realizar essa atividade, eles colocaram quão boa a pessoa era em realizar essa atividade. Então surgiu esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico muito famoso. Ele é chamado de curva da aprendizagem, certo? E esse gráfico ele é muito interessante, porque vamos ver o que ele nos diz. Ele nos diz basicamente o seguinte: que quando você começa a aprender uma coisa nova, seja tocar violino, por exemplo, ou aprender a cozinhar, desenhar, qualquer coisa que você vai aprender. Quando você começa, você é muito ruim naquilo, e você sabe disso, Mas depois de um certo tempo de prática, você fica razoavelmente bom naquilo, certo? E depois que você atinge um certo patamar, você demora um pouco mais para evoluir. Mas a nossa pergunta aqui que é interessante para a gente é o seguinte: quanto tempo de prática é necessário para você deixar de ser ruim quando você começa e se tornar razoavelmente bom nisso, ou seja, razoavelmente bom em tocar violino? Bom, a resposta a essa pergunta que eu vou dar para vocês é baseada na teoria de um sujeito chamado Josh Kaufman. E ele nos diz que o tempo de prática necessário para você deixar de ser ruim e passar a ser razoavelmente bom em uma atividade nova que você está se envolvendo é de exatamente 20 horas de prática, certo? Para você ter uma ideia, 20 horas corresponde a 45 minutos diários durante um mês, mesmo você faltando alguns dias. Agora, eu não estou dizendo para você que se você praticar violino por 20 horas, você vai tocar exatamente como você quer. Mas eu estou dizendo para você que se você tocar violino por 20 horas, você tocará razoavelmente bem. Bem a ponto de superar a maior dificuldade que há quando você vai aprender qualquer coisa nova, que é a barreira da frustração. Agora, o que é essa barreira de frustração? Quando você começar a praticar violino, você vai ser muito ruim e vai ser muito evidente. E é inevitável ser ruim no começo. Eu, quando comecei a praticar violino, eu era horrível. Eu realmente não sei como que minha mãe não me expulsou de casa. E quando você é muito ruim em uma coisa, e é evidente isso, você se sente burro, você se sente incapaz. E quando a gente se sente assim, o que a gente faz? A gente tende a fugir dessa sensação. Como? Desistindo. Mas eu quero deixar aqui um desafio para você.
Quando você começar a praticar violino e você se sentir burro, se sentir incapaz, eu quero te desafiar a praticar por 20 horas. Não desista até você praticar 20 horas. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o seu avanço, com os seus resultados. O que nós podemos concluir com isso? Nós podemos concluir que a maior barreira para se aprender a tocar violino, ela não é intelectual. Ela é puramente emocional. Porque a gente não quer se sentir burro, nós não queremos nos sentir estúpidos no começo, o que é inevitável. Mas invista 20 horas. Invista 20 horas em qualquer coisa, que você vai se sentir orgulhoso dos seus resultados. Bom, esse foi mais um Dicas com Renato Falcão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.